Então, boa noite, sejam muito bem-vindos à semana Conectando Fé e Trabalho, oferecida pelo Líder Impact Brasil, que, para quem não conhece, é um ministério onde cristãos podem explorar a relevância da sua fé em Deus para suas vidas pessoais e profissionais. O Líder Impact ele faz parte da CRU Brasil, que é um ministério que tem o objetivo por conectar as pessoas a Jesus. E um desses ministérios é o Líder Impact. E hoje nós estamos aqui, né, realizando esse evento em homenagem ao Dia do Trabalhador, que foi 1º de maio, né? Sei que já estamos pela metade do mês, mas não queríamos deixar passar essa oportunidade, né, de oferecer capacitação para os profissionais, né, homenagear vocês. Então, por isso, nós estamos fazendo essa semana Conectando Fé e Trabalho. E hoje nós temos, hoje não apenas, mas durante toda a semana, nós estamos com um convidado muito especial, que é o Vadi Ventura. Ele é pastor e daqui a pouco ele vai conversar um pouquinho com a gente, né, sobre o segundo tema. Qual é o tema de hoje? Fé, trabalho e cultura. Fé, trabalho e cultura. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar começando com esse tema. Bom, para a gente começar, tem algumas pessoas novas aqui que não conhecem o Líder Impact. Então, cada dia a gente está passando alguns vídeos para que vocês possam conhecer melhor o nosso ministério. Então, eu vou compartilhar aqui um pouquinho para vocês conhecerem o LI, como a gente chama. Quero que saibam que aquilo que me aconteceu tem antes de vir para o progresso. O Líder Impact surgiu em 2007 e chegamos ao Brasil em 2014. É um movimento internacional de líderes e profissionais que visam trazer um impacto positivo através de seus talentos e influências, mas que buscam também uma vida relevante em suas carreiras, relacionamentos e vida com Deus. Por isso dizemos que o impacto positivo começa aqui, comigo, com você, conosco. De 2020 para cá, o mundo online ampliou nossa visão e trouxe novas possibilidades. Uma delas foi a tradução de recursos da LAC e Canadá, permitindo a disponibilidade desses materiais de edificação e que fizéssemos alguns cursos em nossa língua. Outro marco foi o início da comunidade digital, encontros mensais, onde trazemos convidados com assuntos relevantes para a vida profissional, além de outros eventos como lives e rodas de conversa. No primeiro semestre de 2021, concluímos as primeiras turmas do curso de Evangelismo Relacional, estourando sua bolha, de forma online. E atualmente estamos com 8 turmas em andamento. Veja o testemunho da Maiara, que participou dos nossos encontros de curso nesses 2 anos. Olá, gente, eu me chamo Maiara e faço parte do Líder Impact Brasil. Eu conheci o Líder Impact no ano passado, uma amiga me apresentou, e desde então tenho participado das reuniões da série dos Caminhos dos Biscoitos e também participei do curso Estourando Sua Bolha no ano passado. Eu aprendi com o Líder Impact a ser intencional no meu ambiente de trabalho com as pessoas, enquanto como cristã e, sobretudo, orando, né? Porque a oração é o que move tudo, né? E crendo que os resultados, Deus é de prover. Eu vejo muita diferença no meu ambiente de trabalho. Eu entendo que as perspectivas são diferentes. Hoje em dia, eu oro bastante pelas pessoas que eu trabalho, bem mais do que eu orava de pessoas de Impact. E, assim, eu consegui levar uma amiga para o trabalho, para a igreja do Congresso, algo que eu não imaginava que pudesse acontecer tão cedo. Mas foi resposta mesmo de oração, de tudo que eu aprendi no Líder Impact. E eu só tenho a agradecer, porque isso tem me encorajado, me incentivado a ser uma cristã melhor, né? A colocar cada dia mais em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Né? E quando eu aprendi que nós temos que amar, cuidar e compartilhar a palavra de Deus. E isso fez muito diferença, vocês não têm noção, então é para de vocês.
também do Líder Impact. E junto conosco aprender mais sobre evangelizar no ambiente do trabalho. Bom, então, esse é o Líder Impact Brasil. E se você é novo aqui, problemas técnicos. Esse é o Líder Impact Brasil. E se você é novo aqui, então seja bem-vindo para participar com a gente. Como vocês viram no vídeo, nós temos algumas atividades, né? Uma vez no mês, nós realizamos a comunidade digital, que a gente sempre tenta trazer um tema relevante para a fé, né? E relacionado à vida profissional. E nós também temos alguns cursos. Então, agora nós estamos realizando esse curso Explorando Sua Bolha, que é um curso que tem duração de 6 encontros. E agora, né, como ele já está em andamento, você pode esperar pelo próximo semestre, quando a gente abrir novas turmas, né, para se inscrever. Mas, como o próprio título sugere, é uma forma de você sair da sua bolha, né, cristã, e ser intencional nos relacionamentos, né, e compartilhar o evangelho com as pessoas que estão à sua volta. Bom, então, eu vou passar novamente um vídeo que é sobre a Casa CAP, que é uma organização que nós estamos incentivando que vocês possam doar, né, fazer doações para essa associação. Esse evento, né, ele está sendo oferecido de forma gratuita, né, pelo pastor Valdir, né, se disponibilizou para estar oferecendo todo esse material que é de muita qualidade, né, envolve muita pesquisa. Ele estava até comentando no início que aqui no Brasil, né, tem pouco material de estudo sobre esse tema, então ele tem que trazer todos esses estudos de fora, né, então ele se disponibilizou, né, para trazer esse material para a gente de forma totalmente gratuita. E da mesma forma como a gente foi abençoado, está sendo abençoado, nós pensamos em abençoar outras pessoas também. Então, nós deixamos que a semana fosse gratuita, mas como uma forma, né, de abençoar outras pessoas, nós estamos apoiando a Casa CAP. E se você deseja fazer uma doação, né, ou se você já fez, nós vamos passar um vídeo para que você possa conhecer melhor o trabalho dessa organização. Então, deixa eu compartilhar aqui. Hoje estamos aqui no Casa CAP, Centro de Ação Social Antônio Caldas Pinheiro, e a gente vai mostrar um pouco para você do que a sua oferta é capaz de fazer aqui nesse lugar, sua contribuição, seu dízimo abençoam milhares de vidas aqui em Vargem Grande. Vem com a gente! Essa daqui é a Casa Verde, onde acontecem os atendimentos médicos, odontológicos e auriculoterapia. Olha só. E aí, você gostou do que você viu? A gente convida você, então, a se mobilizar para ajudar aqui também no Casa CAP. Você que quer ser voluntário aqui, toda quinta-feira o pessoal está aqui para fazer as cestas básicas, as cestas verdes e ajudar muita gente aqui na região de Vargem Grande. Participe, faça parte dessa mobilização. Vem para o Casa CAP.
Então, essa é a Casa CAP. E agora, né, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Valdir. Quem esteve aqui ontem já viu a apresentação, né, mas eu vou apresentar ele novamente, né, para não perder o costume. Então, Valdir Ventura é pastor, psicopedagogo e orientador profissional e de carreira. Escreveu junto com sua esposa o livro Desengavetando Sonhos, 30 princípios práticos de Neemias para a realização de sonhos e projetos. Serve pessoas ajudando-as a escolherem suas profissões e a mudar de carreira. Criador do Ministério Vambora e do curso Cristãos na Carreira. É casado com Cristiane Ventura e é pai de Laís e Luísa. Valdir, seja bem-vindo. Novamente é com você. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite para quem não deu boa noite. Boa noite para quem chegou aí no meio aí. Que bom a gente estar aqui mais uma vez. É sempre um desafio a gente estudar dessa forma, né, online. Eu fiz alguns cursos na pandemia, a gente acaba aproveitando, né, a pandemia para estudar, e é sempre desafiador, né? Por isso, o nosso desafio aqui é se manter aqui, né, com a atenção aqui, focado no aprendizado. E é claro que está gravando, mas eu não sei como é que as meninas vão disponibilizar isso depois, como é que a gente vai compartilhar. Mas é importante a gente estar ligado, estar com a mente voltada para cá, para aquilo que a gente vai aprender e para aquilo que Deus, eu creio, vai falar aos nossos corações, para os insights, né, para aquilo que a gente pode aprender. Bom, gente, a gente vai falar um pouco sobre a herança cultural do trabalho, né, sobre cultura. Pedir só para a Larissa liberar aí o compartilhamento. Ok, deixa eu ver aqui. Participantes. Vê se consegue agora. Acho que não, ainda não. E agora? Deixa eu ver. Ah, sim. Espera aí, deixa eu ver se vai agora. Agora acho que sim. Bom, dentro desse tema de fé, trabalho e cultura, a gente tem a herança cultural do trabalho. O que é isso, a herança cultural do trabalho? É aquilo que, quando a gente estuda cultura, a gente aprende que cultura, vamos lembrar lá do tempo do ensino médio ou da universidade, né? Cultura é um conjunto de costumes, normas e valores de uma sociedade, né? Aquele conceito bem básico, né? Então, a gente recebe alguns valores a respeito do trabalho, a gente recebe alguns costumes sobre o trabalho. E ontem a gente estava falando sobre isso, né? Que daquela questão da música do Fantástico, as pessoas brincam muito, né? Quando começa a tocar aquela musiquinha, a gente já começa, nossa, vai começar tudo de novo, a semana e tal, e quem tem que pegar a condução já começa a pensar em como vai ser, e quem vive num ambiente difícil começa a pensar. E aí a gente acaba recebendo um ensino de que trabalho tem que ser difícil, penoso, tem que ser muito ruim. A gente tem a outra, a questão do Garfield, né? Que Garfield odeia segunda-feira, e a gente vai repetindo essas coisas, e a gente recebeu esse ensino de que trabalho é ruim. E de onde vem isso? De onde vem esse ensino? A gente precisa voltar, né, e pensar, se dizem que trabalho é ruim, de onde vem essa história? A gente vai voltar um pouquinho lá atrás,
Eu estou tentando passar o meu slide aqui, não estou conseguindo. Não sei o que está acontecendo. O conceito de trabalho na Grécia e na Roma Antiga. Muita coisa do que a gente recebe hoje vem desse tempo, né? Dos tempos antigos, da Grécia, de Roma. E aí, como é que eles viam o trabalho? Como é que eles percebiam? Trabalho é igual a qualquer esforço físico que não fosse guerra, Jogos Olímpicos ou filosofia. Então, qualquer esforço físico que não envolvesse guerra, Jogos Olímpicos e filosofia, que eram coisas supervalorizadas por eles, era trabalho. E como eles viam o trabalho? Platão dizia, toda especialização, toda profissão rigorosamente definida é vulgar. Então, essa era a visão, né? Trabalho como algo vulgar. Ele dizia também, o homem livre é o que se dedica à contemplação das ideias. Então, era valorizado o homem que se dedicava à contemplação das ideias. Um tempo filosófico, um tempo onde o ócio era mais valorizado. E aí a gente percebe também que o Aristóteles também ia dizer que onde o homem manda, o outro é mandado, pode-se dizer que existe o trabalho. Então, note, existia as pessoas que pensavam, existiam as pessoas que se dedicavam ao pensamento, existiam os guerreiros, existiam os esportistas, e existiam aquelas pessoas que eram os servos, os escravos. Existiam aquelas pessoas que precisavam fazer a roda andar, né? A cidade andar. E essas pessoas eram trabalhadores e essas pessoas eram consideradas ali aquelas pessoas mais de classe mais baixas, né? Então, aquilo que elas faziam não era valorizado. Então, o que é trabalho? Da etimologia do latim, trabalho é tripalium. Tripalium. Três, palium, uma vara, um poste. E de onde vem isso? O que é essa vara? É isso aqui, ó. Isso aqui era um instrumento de tortura, que da onde veio a própria cruz de Jesus também. Então, existia a cruz e existia também o tripalho, onde eles colocavam a pessoa assim, dessa forma, e a pessoa estava presa aí no tripalho. E aí a gente percebe como era a visão deles. E a igreja romana, que é de onde vêm as nossas igrejas evangélicas hoje, ela acaba herdando esse conceito a respeito do trabalho, né? Ela começa a interpretar o Gênesis 3:19 como um castigo. Então, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Então, é castigo. E aí, só que a gente precisa diferenciar uma coisa da outra, né? O trabalho é castigo ou o trabalho é prazer, como a gente colocou ontem, né? Você lembra como a gente estava conversando sobre isso? A gente precisa discernir uma coisa da outra. O que a queda gerou? A queda gerou a precariedade do trabalho, e não o trabalho em si. O trabalho não começa na queda, o trabalho começa em Deus. Lembra quando a gente trouxe que trabalho é criação, o trabalho é cuidado, o trabalho é satisfação. Isso a gente vê em Deus, a gente vê em Gênesis. Só que isso se reflete na nossa sociedade. Quem já não já pensou em graus de importância em relação aos profissionais? Quando a gente trabalha com teologia do trabalho, existe uma pirâmide que a gente faz, né? Algumas pessoas chamam isso de pirâmide do galardão, outras pessoas vão chamar isso de mito do galardão, mas a realidade é que no inconsciente coletivo, principalmente nós cristãos, nós valorizamos algumas profissões e desvalorizamos outras profissões. A gente considera algumas profissões até mais, algumas ocupações, melhor dizendo, até mais espirituais do que outras. Por exemplo, vamos pensar aqui
nessa ideia das profissões como uma pirâmide. Vamos pensar nas áreas aqui, né? Então, a gente tem os empreendedores. Nossa, o cara só pensa em dinheiro, né? O cara só quer saber de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Então, esse cara aqui está na base da pirâmide. Quando Jesus voltar, esse cara aqui, não sei nem se vai para o céu, porque os empregados sofrem na mão dele. Então, o empreendedor é visto como alguém, muitas vezes, alguém que ama o dinheiro, e nem sempre é assim. Existem empreendedores que são servos de Deus, empreendedores, homens de Deus, mas a gente coloca no inconsciente coletivo esses empresários como alguém longe de Deus, né? Pessoal de TI, economista, né? ADM, contabilidade, que são essa coisa mais lógica, né? Que dessa área mais lógica também. É outra área também que a gente diz assim, isso aqui, como é que a gente vai colocar Deus nesse tipo de ocupação? Como é que esse tipo de ocupação a gente consegue enxergar a espiritualidade nesse tipo de trabalho, né? Profissionais de saúde, professores, aí a gente já começa a romantizar, né? A gente já começa a ligar isso aqui à vocação. Nossa, aquela pessoa tem vocação mesmo para dar aula. Aquela enfermeira, aquele médico, nossa, como são excelentes profissionais. A gente já começa a romantizar o cuidado, o ensino, aí já começa a valorizar um pouquinho. Pessoal que trabalha em ONG, então, né? O amor às pessoas, a gente viu ali a imagem, o vídeo do Casacap. Nossa, aquelas pessoas ali são homens e mulheres de Deus, né? Quanto amor, né? Eles têm aquilo que eles fazem e tal. Os ministros do templo, então, gente, ministro de adoração, pessoal que trabalha na igreja, esses aqui, então, são considerados um pouquinho mais perto de Deus, né? Tá aqui a coroa aqui, ó. Tá aqui a coroa. Então, esses estão um pouquinho mais perto de Deus aqui. Pastores e missionários de tempo integral. Nossa, esses aí, Larissa já tá vai ter uma mansão na glória. Larissa, Naíra, esse pessoal aí, ó, vai ter uma mansão, cara. Isso aí é super um exemplo, né? E aí a gente já começa, tá no topo da pirâmide, né? Esse povo. A diferença de Larissa, uma missionária, para um dono de loja, né? Que tira o couro do pessoal, né? A diferença é muito, muito grande. E aí a gente já começa a pensar isso, a gente já começa, no nosso inconsciente, a gente já começa a separar isso, né? A gente já começa a enxergar essas pessoas como algumas pessoas como mais espirituais e outras como menos espirituais, né? Eu sei que Larissa acho que escreveu um negócio aqui que eu não estou enxergando aqui, porque o meu... Peraí. Tá. Eu não estou conseguindo ver chat não, tá, gente? Porque tá cheio de coisa aqui na minha tela aqui. Mas, fala aí. Não, pode continuar. Pode continuar? É porque eu não estou conseguindo ver chat, isso também me deixa doido aqui, né? Porque tem muita coisa na tela. Mas, como eu ia dizendo, né? Larissa, Naíra, os pastores, gente que está com uma coroinha ali na cabeça, gente muito espiritual. Só que isso é verdade? Vocês concordam que isso seja verdade? Será que um pastor ele é mais importante para Deus do que um empreendedor? Até que ponto um pastor ele é mais importante do que um empreendedor, do que um administrador?
Será que isso é uma realidade? Ou será que realmente todos são iguais diante de Deus? Será que Deus ama a todos e Deus tem um propósito na vida de todos? Bom, Alciene falou que não. Larissa, agora eu consegui me achar aqui no chat. Eu estou conseguindo ver o chat, tá, gente? Eu queria perguntar para vocês o seguinte. Já que a gente percebe que a gente separa, que na sociedade separa, eu estou falando isso aqui para vocês, mas eu não sei se vocês concordam realmente. Vocês concordam? Só a Larissa e a Alciene responderam. Vocês concordam com essa realidade aqui? Isso é uma realidade ou é um mito? Essa pirâmide está no consciente coletivo das pessoas? Está no inconsciente coletivo esse mito aqui? Ou você acha que isso isso nem passou pela sua cabeça? Indiretamente você já pensou assim? A gente costuma romantizar algumas profissões, né? A gente costuma colocar algumas profissões no topo e outras lá embaixo. E isso não é verdade. Isso aqui, como eu coloquei aqui, isso é um mito. Mas que por ter recebido uma certa cultura no nosso inconsciente, a gente acaba reproduzindo isso aqui. A gente acaba achando que algumas profissões são mais espirituais do que outras. E isso, de fato, não é a realidade. Só que, como é que a gente vive, como é que a gente é afetado, melhor dizendo, por essa herança cultural que a gente recebe? Como é que isso acontece? A Larissa disse que ela já teve esse pensamento muito antes de ser missionária e pensava que a profissão dela de designer não era espiritual. Né? A gente pensa muito, às vezes eu liderei jovens durante muito tempo e exatamente nesse momento de escolha profissional, né? E alguns diziam o seguinte: eu quero ser advogado, mas eu queria ser missionário. E eu acho que eu tenho um chamado e tal, mas eu conversava com eles dizendo o seguinte: por que não dá para ser os dois? Por que não dá para ser advogado, um advogado missionário? Por que a gente tem que escolher entre um e outro? E quando você conversa a gente acaba vendo a si mesmo, né, Alciene? Quando a gente conversa com o pessoal de agências missionárias, e tem um amigo que ele é gerente de agência missionária, ele diz o seguinte, que a grande tendência de enviar missionários para o campo são profissionais, envio de profissionais. Por quê? Porque quando a pessoa diz assim, chega num país perseguido, por exemplo, diz assim, eu sou missionário. Esse sujeito vai entrar? Não entra. Eu sou administrador. Ele entra, pode entrar. Eu sou de TI. Ele entra. Eu vou abrir uma empresa no seu país. Ele entra. Então, a grande tendência de muitas agências missionárias tem sido enviar profissionais, de fato, para trabalhar mais com a intencionalidade de cumprir com a missão, de pregar o evangelho. Então, quando a gente fala de só missionário, a gente precisa falar também de profissão, a gente precisa falar de uma vocação que compreenda a parte profissional. Eu estou lendo aqui o chat aqui, a Aline diz assim, na minha cabeça eles estão mais atentos e sensíveis à realidade espiritual, e outros profissionais, por não verem sua profissão como algo espiritual, acabam se sentindo mais distraídos das disciplinas espirituais. E isso, concordo com você, Aline. Mas eu te diria que é o seguinte,
eu como pastor, e já pastoreei durante 9 anos uma igreja, e sempre vivi esse ambiente eclesiástico, sempre foi um cuidado que eu procurei ter de disciplina espiritual. Mas eu te diria que o outro lado também é uma realidade. É possível você fazer um monte de coisa, infelizmente, sem esse cuidado. A tendência a um perigo muito grande da gente fazer as atividades espirituais sem nenhum cuidado. É possível eu pregar sem orar, sem buscar a Deus? É possível. É possível. É possível eu estar num ambiente de adoração com uma mente lá fora? É possível. Eu estou ali e minha mente está totalmente vagando. Então, hoje, dos muitos escândalos que a gente tem vivido, infelizmente, né, no meio da igreja, eu não preciso nem citar nenhum exemplo, eu acho que vocês aí perto, se vocês congregam em alguma igreja, vocês já viram experiências de escândalos de pastores, de líderes. O que a gente vai perceber? Era a gente que estava num domingo, sei lá, pregando, falando, e daqui a pouco você ouve a notícia de que aconteceu alguma coisa. Teve adultério, que não sei o que e tal. Aí você fica pensando assim, nossa, a pessoa estava ali pregando e aconteceu o que aconteceu. Então, é possível uma pessoa fazer qualquer coisa sem oração. Opa, vazou aqui o som. É possível fazer qualquer coisa sem oração. E a Bíblia diz que Jesus iria dizer, né, em meu nome expulsaram demônios. As pessoas até fariam milagres, mas eu vou dizer, eu nunca vos conheci. Então a gente vai ver sinais e prodígios na vida de gente que nunca conheceu o Senhor. Então, tanto a atividade considerada espiritual, quanto a atividade considerada, entre aspas, né, não tanto espiritual assim, essas duas exigem a mesma postura, porque todos nós somos cristãos e todos nós somos servos e todos nós somos discípulos e todos nós temos um propósito de Deus para cumprir. Então, esse cuidado tem que ser igual para todo mundo. O pastor ele tem que orar tanto quanto qualquer outro, de qualquer outra profissão, e ele está sujeito às mesmas tentações do que qualquer outra pessoa em qualquer outra profissão. É um desafio muito grande, é um cuidado que igualmente a gente precisa ter. E aí a gente, voltando aqui para a história, para a nossa lição, como a gente é afetado por essa herança cultural? A gente é afetado. Deixa eu passar aqui que eu não estou conseguindo. Apareceu 3 ali primeiro, mas vamos pensar aqui quando a gente pensa em ministério somente dentro do templo. Quando a gente acha que ministério, ou seja, o significado da palavra ministério é servir, né? Quando a gente acha que a gente está servindo a Deus somente dentro do templo. Como é que a gente é afetado? Não quer aparecer aqui o 3, não. Deu uma travada aqui na minha máquina. Como é que a gente é afetado? O 2 seria quando a gente pensa em ministério apenas ligado a uma instituição religiosa. Ou seja, a gente acha que servir a Deus é só na igreja. E quando a gente acha também, quando a gente considera como mais espirituais atividades como pastor, como músico e missionário, em detrimento das demais. Eu também sou muito ligado à música. E não sei se vocês já ouviram aquela expressão assim, não, o inimigo persegue muito o pessoal do Ministério de Louvor. Não, porque o pessoal do Ministério de Louvor é alvo do inimigo. O inimigo persegue o crente, gente. Persegue o crente.
Não tem essa. É porque a gente acha que o músico, porque está ali, não existe isso. O inimigo ele vai atacar, ele vem para matar, roubar e destruir. Então ele vai matar, roubar e destruir qualquer pessoa que se dobre diante de Jesus. Então, o diabo ele não faz acepção de pessoas. Entenda isso. Ele vai atrás de qualquer um, de qualquer árvore que dá fruto, ele vai atacar. Então não existe alguma pessoa mais importante, porque o pastor ele é alvo. Não, o pastor, se não ficar ligado, ele cai, e qualquer crente, se não ficar ligado, ele cai. Músicos, mesma coisa. Ficar ligado, cai. Então, isso acontece em qualquer situação, em qualquer condição, para qualquer pessoa. E a gente precisa entender isso, que é uma realidade, essa ideia de que a gente é afetado por essa herança, de que algumas atividades são mais importantes do que a outras, de que a atividade no templo é servir a Deus e no trabalho a gente não está servindo a Deus. Não, a gente está servindo a Deus e a gente precisa entender, porque quando a gente não entende isso, a gente faz o nosso trabalho precariamente e a gente não faz para a glória de Deus. Então, esse é o preço da gente não entender, da gente separar. Bom, travou aqui minha apresentação. Eu vou seguir sem mostrar para vocês, porque senão vai atrapalhar muito aqui. Eu não sei o que aconteceu aqui. Você tentar parar de compartilhar e compartilhar de novo para ver se... Aí, foi. Foi? Ah, beleza. Eu estou passando por outro lugar aqui. Então, a separação sagrada e secular atrapalha o avanço do evangelho, gente. Atrapalha. Essa separação não pode existir. A gente recebeu de herança lá de trás, de um ensino lá de trás. E a gente não pode separar. Isso, quando a gente fala disso, a gente está falando de uma expressão chamada da cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã, o que é? É a nossa maneira de ver e entender o mundo. A gente vê o mundo com as lentes do Evangelho de Cristo Jesus. E quando a gente vê o mundo com as lentes do Evangelho de Cristo Jesus, a nossa lente é de Jesus. Então a gente não, tudo é sagrado, tudo é santo, tudo é puro para os que são puros, como já dizia em Tito. Então, se a gente vive em santidade, se a gente vive busca uma vida santa, aquilo que a gente faz, onde a gente tocar, vai ter que ser santo. Se a gente é adorador, tudo que a gente for fazer vai ser um ato de adoração. Então não existe mais o secular para quem é alguém que vive em santidade. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então não existe separação. Jamais haverá. Você atua em um ministério tempo integral, entenda isso. Essa expressão de ministério tempo integral que a gente sempre usa para missionários e pastores, né? A Larissa é uma missionária tempo integral. Queria dizer que a Camila a Miriam a Priscila, a Patrícia, a Ana Carolina, a Alciene, quem mais está aqui? O Adriel, a Aline, Daniele, Stephanie. Todo mundo aqui é missionário tempo integral, gente. Você é missionário tempo integral. Não tem jeito. Então, as suas disciplinas espirituais são as disciplinas de um missionário. A sua visão em relação ao outro precisa ser a visão intencional de quem vai pregar o evangelho. Você não tem um colega de trabalho que é não crente, você está rodeado de perdido e que você é a luz que vai iluminar aquele ambiente de trabalho. Então, você é sal da terra, a luz do mundo. Então, você é a pessoa escolhida por Deus para estar naquele ambiente ali. Quem tem uma missão é missionário. Qual a diferença para o trabalho da Larissa, da Naira? É que elas
tiveram um chamado específico por Deus para se dedicar a um determinado trabalho. E vocês estão se dedicando a outro determinado trabalho. Mas todos nós precisamos entender, o cristão precisa se entender como missionários de tempo integral. A grande comissão é para todos, e de fazer discípulos. Isso é para todos. Então, quando a gente fala de ministério, que eu tenho um ministério lá na igreja, legal, você tem o ministério na sua igreja, mas a sua carreira é seu ministério. O ministério não é algo separado, o restrito a um lugar, o restrito a um momento, o restrito a algum dia. Nós somos servos. E somos servos em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer condição, se relacionando com quem tiver, com quem for, sabe? Então, essa ideia de separação é aquilo que eu gostaria que você fixasse no seu coração e na sua mente. Não existe separação. Não pode existir separação. Porque quando a gente separa, a gente complica tudo. Então, isso é um exercício muito grande, sabe? Que a gente precisa fazer, porque a nossa grande tendência é realmente separar minha vida com Deus, minha vida profissional, sabe? Minha vida material, espiritual, né? Vocês já ouviram essa? A gente já até ora assim de vez em quando, tem gente que ora assim, né? Minha vida material, minha vida acadêmica, minha vida espiritual, minha vida profissional. É tanta vida, gente, que a gente tem, né? Tudo é espiritual, gente. Tudo, tudo. Deus nos deu uma vida e essa vida tem que ser vivida para a glória de Deus, sabe? E não pode haver separação. É sobre isso. É sobre a gente colocar o Senhor como centro da nossa história, da nossa vida, em todos os momentos, em cada instante. E assim a gente vai ter uma espiritualidade saudável, e assim a gente vai ter uma vida que realmente faz a diferença nesse mundo. A gente não faz a diferença só quando a gente estiver no templo. É muito bom a gente estar no templo, é muito bom a gente estar reunido com os nossos irmãos, é muito bom a gente servir no templo. Mas a gente faz a diferença no dia a dia, sabe? E você lembra da transfiguração, quando Jesus estava ali com os discípulos, e os discípulos diante daquela cena ali, né? De tudo aquilo que eles viram, e eles falam assim, vamos preparar uma tenda, Jesus, aqui, para o Senhor, para Moisés, e tal, para Elias, e vamos ficar por aqui. E Jesus fala, não, agora vamos descer. E aí, quando eles descem, já tinha logo um endemoniado logo lá embaixo, já esperando para expulsar, e a missão já estava já correndo. E assim é a nossa vida. A gente cultua, a gente está com os nossos irmãos, mas Jesus quer a gente, não é só na espiritualidade do vale, é a espiritualidade do monte, a espiritualidade do vale, é do dia a dia. É no chão de fábrica, é de frente para o computador, com a sua baia, com a sua mesa de trabalho, e é lidando muitas vezes com situações difíceis, lidando com piadas obscenas no ambiente de trabalho, lidando com ambientes injustos. É assim. E é ali no vale que a gente vai fazer a diferença. É ali naquela situação que a gente vai fazer a diferença. Então, é ali o seu ministério. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa palavra que eu gostaria de deixar com vocês. Quero orar nesse instante para que cada dia a nossa vida, que a gente entenda a nossa missão, sabe? A nossa missão é algo que a gente tem que lembrar todo dia. A gente precisa se olhar no espelho e dizer, não, eu sou um missionário. Eu sou um missionário. Acordar de manhã, escovar o dente, olhar no espelho e dizer, eu sou um missionário. Eu vou cumprir a minha missão hoje.
por mais difícil que seja, eu vou cumprir a minha missão. E aí o Senhor vai nos dando a visão e aí a gente vai fazendo a diferença. Você imagina se cada crente entender essa verdade, que ele é um missionário no campo de trabalho dele. A gente ganha esse país, a gente ganha a nação. O problema é quando a gente separa, o problema é quando a gente acha que é lá na igreja que é lugar bom e o trabalho é lugar ruim, né? Então a gente não pode separar mais. E a minha oração nessa noite é para que a gente se perceba, se entenda como alguém que tem um ministério de tempo integral no lugar onde a gente está. Faz sentido para você? Você acredita nessa palavra? Você realmente entende isso? E qual a dificuldade que você tem em entender isso? Você pode colocar aqui. A Aline está falando aqui, eu só entendi minha profissão como algo espiritual quando entendi que minha profissão e minha vida ali no trabalho é a continuidade do culto a Deus, ainda que seja um ambiente incrédulo. Isso aí, amém, Aline. A Alciene está dizendo aqui, quando reconheci a Cristo, eu fiquei bem confusa com isso por muito tempo. Eu negligenciei muitas vezes meus estudos de trabalho. O Líder Impact tem compreendido muita coisa. Tem aprendido, que bom que vocês têm crescido, a Larissa respondeu. Legal, gente. Que bom que isso é um ponto pacífico entre a gente. Que bom que a gente compreende. Mas eu digo o seguinte, é um desafio diário. É todo dia. O evangelho é vivido todo dia. Um dia de cada vez, todo dia. É uma luta intensa, todo dia. É todo dia acordar e dizer, não, eu vou ali para cumprir uma missão. É todo dia. Amém? Vamos orar? Eu não falei isso ontem, mas como eu tenho, não sei quanto tempo eu já gastei mais de meia hora, né? Né, Larissa? Foi, a gente começou, era umas 9h25, eu acho, umas 9. Tá, vou aproveitar esses 5 minutos aqui, tá, para deixar para vocês compartilharem seus pedidos de oração. Mas pedido de oração específico, bem específico, em relação à carreira de vocês, ou o ambiente de trabalho de vocês. Vocês têm algum pedido de oração em relação à carreira e ambiente de trabalho? Eu estou insatisfeito, ou estou em um ambiente de trabalho ruim. Gostaria que você colocasse aqui no chat um pedido de oração em relação, nós vamos orar pelas carreiras, vamos orar pela sua jornada profissional, vamos orar para que você encontre satisfação no seu ambiente de trabalho. De repente, um chefe tirando, uma chefe difícil de engolir. De repente, um ambiente complicadíssimo que você tem vivido. Você pode compartilhar aqui. Alguém? Aline, gestão do trabalho, conflito de coordenação e direção. Isso. Sim, Aline, nós vamos orar. Mais alguém? Além da Aline? Direção. Na Carolina. Isso. Patrícia. Apesar de gostar bastante, tem outros planos. Legal. Vamos orar por isso também. A gente vai falar um pouco sobre... A gente vai falar na quinta-feira sobre vocação. E quando a gente fala sobre vocação, a gente vai falar um pouquinho sobre direção, né? Sabedoria e direção.
Mais alguém? A gente está esperando. E missionário também tem direito a pedir oração. Mas claro, gente. Por Ou é só para favor. os profissionais? Todos os ministros de tempo integral. Fala aí, Larissa. Gente, pode usar o microfone também, tá? A Larissa vai usar o microfone aqui. Fala aí, Larissa. Eu peço oração pelo trabalho aqui na região sul. É uma região desafiadora. Algumas pessoas até têm o preconceito, né, de dizer que o pessoal do sul é fechado, que não é aberto, né? Mas não é bem assim, né? As pessoas do sul, elas são abertas, né? Mas você precisa chegar com jeitinho, você precisa encontrar oportunidades. Às vezes, as pessoas aqui na região sul, elas são muito focadas no trabalho, no estudo, e por isso acabam até negligenciando também essa visão do reino, né, para suas carreiras. Então, a gente tem tido esse desafio de encontrar cristãos que queiram ser diferença tanto na universidade, né, ou no ambiente de trabalho. Então, eu peço oração para que Deus ele possa estar abrindo as portas, né, e trazendo essa visão no coração, né, dos estudantes, dos profissionais aqui na região sul. Amém. Eu estive aí no sul o mês passado, realmente eu vi que o povo é muito gente boa aí. Não é nada daquilo de fechadão, não. Realmente, você tem razão. Muito bem recebido aqui. O negócio funciona, cidades boas, lindas. A Ciene estava falando, vejo meu trabalho com a missão, pois eu tenho precisado de apoio de outros cristãos para caminhar mais próximo, digo de uma igreja mesmo. A área que eu moro é bem carente nesse sentido. Ciene, a gente vai orar por você, Thalita, para que Deus alivie nossos fardos e possamos experimentar o cuidado dele, para levar amor na assistência dos hospitais. Muita gente com depressão, né? Crise de ansiedade, precisando de esperança. Sabedoria e organização financeira, Priscila. É um desafio, né, Priscila? Nós vamos orar por isso também. Quantos pedidos, né? Vamos fazer o seguinte. Eu estou propondo aqui, desculpa, tá, Larissa? O convidado aqui está propondo. Imagina, sem necessidade. Mas vamos fazer o seguinte. Hoje eu vou orar aqui, mas vamos ministrar na vida um do outro. Mais duas pessoas pode liberar o microfone e orar também, tá bom? Eu vou fazer a primeira oração, depois mais duas orações, tá bom? E depois a palavra está com a Larissa. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por nos fazer entender que a nossa missão precisa ser vivida 24 horas, 7 dias na semana. Ó Deus, é um desafio muito grande para a gente entender verdades como essa, porque um dia a gente separou, a gente achava que tinha coisa que era secular, e a gente achava que tinha coisa que era santa, que a vida no templo que era boa, e que aqui fora era mais difícil, penoso, e a gente muitas vezes recusou a nossa missão. Mas, Pai, nós te agradecemos porque temos o privilégio de pregar o teu evangelho em qualquer lugar. Isso é um privilégio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor poderia ter dado essa missão a anjos, mas o Senhor deu essa missão para vaso de barro como a gente. Ensina-nos a entender, Senhor,
o que podemos ser nas tuas mãos. Ensina-nos a entender o poder desse evangelho. Pai, nós queremos cada dia, diariamente, dizer para nós mesmos que nós não nos envergonhamos desse evangelho, porque esse evangelho é poder para a salvação dos nossos colegas de trabalho, esse evangelho é poder para a salvação dos nossos superiores, na hierarquia das empresas, esse evangelho é poder para que tenhamos, Pai, uma visão espiritual de tudo que fazemos. Pai, abençoa, Senhor, os teus filhos, Pai. O pedido que teve aqui, Senhor, de problema de gestão, Senhor, no ambiente escolar, Deus tenha misericórdia com os professores, Deus age ali, Senhor, naquele ambiente, age ali, Senhor, na vida dessa irmã que pediu, Senhor, por sabedoria na sua vida financeira, age, Pai, na vida dessa outra irmã que pede direção, Senhor, ó Deus, esclarece, dá a tua paz, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Tu és o Deus que nos direciona, Tu és o Deus que nos ensina, Tu és o Deus que nos mostra. Pai, nós te agradecemos por essa noite tão especial, que a gente pede e a gente clama ao Senhor por nossas carreiras, porque a gente sabe que é no ambiente profissional também que nós podemos ser bênção, sal e luz, e é ali também que a gente faz a diferença. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai, nesse momento eu quero orar também, ó Deus, por cada vida que aqui está, Senhor. Quero, em nome de Jesus, Pai, te pedir, Deus, que o Senhor esteja visitando, Senhor, a cada um que colocou, Senhor, as suas necessidades, ó Pai, aqui, né, apresentando, Senhor, diante de cada irmão e principalmente diante de Ti, Senhor. Quero te pedir, meu Pai, eu não me lembro o nome, mas Tu sabes, ó Deus, da Tua filha, Senhor, que está pedindo para que o Senhor a ajude, ó Deus, na gestão do seu trabalho, na gestão financeira, assim como eu também tenho necessitado, Senhor, que o Senhor envie a provisão também, Senhor, para ela, ó Pai, que ela veja a mão do Senhor e que nada falte, Senhor. Quero pedir a Ti, ó Deus, pela coordenação dessa escola, dos professores, Senhor, dos alunos, ó Deus, te pedir, Senhor, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, para essa coordenação, também para os professores, para lidarem, Senhor, nesse ambiente de trabalho, que seja um ambiente harmonioso, Senhor, que haja, Senhor, união, unidade, Senhor, e que tenha liberdade, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, ela seja, Deus, pregada, Senhor, da melhor maneira, Pai. Em nome de Jesus, para que os alunos também, Senhor, sejam alcançados, ó Pai, não apenas a equipe e a coordenação, Senhor. Te pedimos, ó Deus, também, Senhor, né, para que o Senhor dê sabedoria, Senhor, a cada um de nós, que o Senhor nos dê direção. Muitos foram os pedidos aqui, Senhor, por direcionamento, Pai, porque nós entendemos que nós não podemos fazer, nós não temos condições de fazer nada, Senhor, sem Ti, ó Deus. Sem o Senhor nós nada podemos fazer, por isso nós clamamos por direção, Pai. Te pedimos também que o Senhor venha estar aliviando, Senhor, os nossos fardos, ó Deus, nos nossos locais de trabalho. Muitas vezes, ó Deus, são fardos pesados que nós carregamos, mas a Tua palavra diz, Senhor, que nós podemos lançá-los sobre o Senhor e levar, Senhor, o Teu fardo, que ele é leve, Senhor. Dá-nos, Senhor, descanso, Senhor, nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Te peço também pela Tua filha, Deus, que está sentindo essa necessidade, Senhor, de mais apoio, Senhor, de cristãos, ó Deus, de não sei se é um local, Senhor, para ela congregar, eu não sei exatamente o que ela necessita, Senhor, mas envia, Senhor, esse apoio, Senhor, essa ajuda que ela necessita, Senhor, coloca pessoas ao lado dela, Senhor, seja na comunidade, no local onde ela mora, Senhor, ou seja no trabalho, Deus, mas que ela veja também a mão do Senhor e o cuidado do Senhor em relação a isso, Deus, que ela está pedindo, Pai. Nós já te agradecemos, Senhor, e te pedimos também pela vida, Senhor, do pastor, Deus, que está se dispondo, Senhor, nesses dias a compartilhar, Senhor, um pouco conosco de tudo aquilo que o Senhor já tem trabalhado na vida dele, Pai.
Colocamos também a vida da Larissa, Senhor. Colocamos, ó Deus, como ela pediu aqui, Senhor, o ambiente, Senhor, em que ela precisa estar, Senhor, a localidade, Senhor, em que ela tem trabalhado lá no Sul, em que ela tem servido como missionária. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja enviando, Senhor, também pessoas, ó Pai, para estarem se unindo, Senhor, a ela nesse trabalho, a equipe do Sul, Senhor, e em nome de Jesus, que o Senhor dê direcionamento a eles, Senhor, e a toda a equipe, Senhor, do Líder Impact, Pai. Em nome de Jesus é a oração que nós fazemos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Mais uma oração, quem poderia orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque entendemos, Senhor, que a nossa carreira é o nosso ministério, Senhor. Entendemos que você nos deu dons, talentos e que tudo isso, ó Deus, é para ti, Senhor. Obrigada, Deus, porque aqui tem pessoas, ó Deus, de todo o Brasil que têm diferentes habilidades, ó Deus, e que têm exercido as suas funções, ó Deus, têm ajudado pessoas, Pai, têm contribuído, ó Deus, para o bem da nossa sociedade, Senhor. Obrigada, Deus, pela vida do pastor também, Senhor. Obrigada, Deus, pela vida da Larissa, Senhor. Pai, porque é tão maravilhoso sabermos que você nos escolheu e que você nos dotou, ó Deus, de forma tão especial para que a gente possa trabalhar, Deus, com alegria e que do nosso trabalho, Deus, a gente também possa ter o nosso sustento, Senhor. Eu oro, Deus, para que você esteja no encontro de cada coração e tirando toda a ansiedade do nosso coração em relação à nossa carreira, em relação ao nosso futuro, Pai, e que tudo que nós venhamos fazer, Pai, nós possamos fazer com excelência, que nós possamos ter integridade, ó Deus, na nossa caminhada, ó Deus, que os nossos valores, ó Deus, eles possam realmente refletir o Evangelho, Senhor. Tu conheces, ó Deus, a necessidade de cada um. Eu peço, ó Deus, que possa haver paz no nosso trabalho, que a gente possa ser promotor de paz, que entre as coordenações, a gestão, a gente possa, Deus, ajudar pessoas, ó Deus, a experimentarem o perdão, experimentarem o cuidado, que isso seja o maior testemunho entre nós, Senhor. E eu peço que, em nome de Jesus, Senhor, também nos ajude a sermos excelentes, ó Deus, na busca de crescermos, ó Deus, no conhecimento, ó Pai, aproveitarmos as oportunidades, ó Deus, nos estudos, ó Deus, Pai, permita que todo o conhecimento que nós alcançarmos, ó Deus, ele possa ser bem investido, Senhor, bem trabalhado. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E se tem alguma outra necessidade, Senhor, de alguma outra pessoa que você possa estar providenciando, ó Deus, tudo que ela necessita, e que nem mesmo, ó Deus, o financeiro ele seja um impeditivo, mas que o Senhor possa estar abrindo portas, até mesmo para aqueles que não estão empregados, ó Deus, que o Senhor use pessoas, Pai, e que a nossa esperança esteja em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, gente. Obrigada, Thalita, por ter orado. Acho que foi a Ana Carolina que fez a outra oração. Obrigada, pastor Valdir, pelo tema de hoje. E nós queremos deixar o convite aberto para vocês participarem do terceiro dia, né, o penúltimo dia, que vai ser fé, trabalho e recursos. Então, vamos conversar sobre até que ponto pensar no lado financeiro é importante na carreira. Qual o plano de Deus para o uso dos recursos gerados do trabalho? E como equilibrar generosidade e prosperidade? Então, amanhã a gente se encontra aqui no mesmo local, no mesmo horário, a partir das 9 horas,
para conversar sobre esses temas. Deus abençoe vocês e até amanhã. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Fica com Deus.